Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está vivo neste lugar? Você pode dar uma glória a Deus? Estou feliz, hoje pela manhã foi muito bom. Nós estivemos aqui com parte da igreja, onde a glória de Deus se manifestou, e eu creio que essa noite não vai ser diferente, amém? Você crê nisso? Aleluia, eu também creio, estou nessa fé. Quero louvar a Deus por essa igreja, onde nós tivemos o privilégio de estar aqui por alguns bons anos. Agradeço a toda a equipe da IBPaz, né? Igreja Batista da Paz, aqui do Barreiro, pastor William, essa equipe maravilhosa, e todos os irmãos que nós tivemos o privilégio aí de encontrar, de abraçar e de termos um tempo. Essa semana eu tive numa célula lá na casa do Denis, foi assim espetacular, uma noite assim de muita comida. Crente come, né, gente? E lá tinha comida com força, foi muito bom. Aleluia. Pessoal, vamos abrir a Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos. Traga um abraço apertado aí da pastora Madalena. Hoje, agora pela manhã, ela estava lá ministrando na nossa igreja e disse para mim assim: que delícia, você vai estar aí o dia inteiro. Mulher tem essas particularidades, né? Sente sabor nas coisas assim, sabe expressar de uma forma tão legal. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Vamos ficar de pé, igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. A palavra diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Você pode dar um glória a Deus? Coloca aí a sua Bíblia no assento, segura na mão desse bonito aí, dessa linda, bem forte, até ele falar amém. Aleluia. Nós vamos sair daqui, irmão, aprendendo a dar glória a Deus mais do que a gente já dá. Sabe, a Bíblia diz que um homem, ele foi comido de bicho por não ter dado glória a Deus. É por isso que eu estou no avião, estou dando glória a Deus. Eu estou andando na rua, estou dando glória a Deus. Eu estou dirigindo, eu estou dando glória a Deus. E é interessante que quando você dá glória para Deus, Ele devolve. Amém? E você fica todo arrepiado, o poder de Deus entra na sua vida e você passa a ter experiências que você nunca teve. Quem já teve uma experiência de ouvir a voz de Deus aqui? Aleluia. Quem nunca teve uma experiência com Deus? Deixa eu ver. Você que não fala em línguas, cadê? Deixa eu ver. Tem muita gente aqui que nunca falou em línguas. Você tem problema? Eu tenho uma língua aqui, mas eu tenho medo de falar. Eu também já fui assim. Tem alguém? Não, todo mundo aqui é pentecostal. Aleluia. Vamos orar, Pai. Nós queremos render graça, exaltar o Teu nome por essa bendita palavra. Fala conosco como o Senhor falou hoje pela manhã. Derrama a Tua graça. Senhor, manifesta os Teus sinais aqui nessa noite, e que o Teu Espírito, Senhor, Pai, tenha liberdade para nos encher e falar conosco e nos tocar de uma forma sobrenatural. Senhor, abre o céu, rasga o céu sobre nós. Nós queremos ser cheios da Tua unção, em nome de Jesus, amém. Toma o seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pregar nessa noite, ministrar o seu coração, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, sobre o tema resgatando o tempo perdido. Aqui nesse texto que lemos, é um texto bastante conhecido, pastora Nájila, porque fala de uma mulher notável. E essa mulher, ela, para mim, era uma mulher muito espetacular, e que ela viveu
para além do seu tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus acessou o coração dela e ela teve uma resposta, ela deu uma resposta a essa oportunidade de Deus para a vida dela. Isso aqui é espetacular. Por quê? Porque quando a gente está vivendo em tempos de aperto, de dificuldades, de problemas, de lutas que são maiores do que nós, a tendência é que nós esperamos que alguém nos tire daquele lugar. Nós esperamos que alguém haja por nós. E essa mulher, ela tem uma atitude muito interessante, porque, deixa eu parafrasear o texto para você entender o que está acontecendo, o que aconteceu com esta jovem. A Bíblia agora no texto, ela está falando de um tempo antes, um tempo depois. Agora ela está com aproximadamente de 27 a 32 anos de idade. Mas quando ela vai para esse lugar chamado Arraial dos Imundos, e na tradução do aramaico quer dizer Nidal, lugar de impuros, lugar onde iam aquelas pessoas que passavam por um período de purificação. Então era comum as mulheres sair do arraial ou sair da sua casa e ir para um lugar onde elas ficavam ali por algum tempo no período das regras menstruais. Então essa menina, agora com aproximadamente 13 para 14 anos, ela tem a sua primeira regra menstrual. Na cultura judaica, isso é motivo para se fazer uma festa em casa. Aquela festa parecida com a festa de 15 anos, quando a gente tem uma menina e ela sonha, a gente faz com que ela sonha esse desejo de ter nessa festa de 15 anos, você prepara aquele dinheiro, não é verdade? E uma festa de 15 anos agora, irmão, está mais caro que um casamento. O negócio está difícil, não é verdade? Mas a Bíblia diz que essa menina, ela vai para esse lugar com a expectativa de quê? De que ela vai voltar para casa e ela vai encontrar os seus amigos, ela vai encontrar a sua família e vai ter festa na casa. Quem gosta de festa aqui? Eu gosto de festa. Festa é bom porque você se alegra, você tem um tempo de comunhão, né? Aquele tempo gostoso de mesa, e compartilha a sua alegria, a sua vitória com os seus amigos, seus irmãos. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela entra para esse lugar, passa os 10 dias, mas ela não sai de lá. Não sai por quê? Porque o que era para ser festa se tornou um paradigma, se tornou um ciclo na sua vida. E sabe o que eu aprendi, irmão? Que Deus não é Deus de ciclos que perpetue na nossa vida. Deus é um Deus de estações na nossa vida. Ele sempre tem uma estação. Eu gosto de viver em Boston, lá para a região norte do estado, região norte do país dos Estados Unidos. Por quê? Porque as estações lá, elas são definidas. Cada 4 meses você veste um tipo de roupa. Ou você veste mais, ou você veste menos. Isso é gostoso. Você está sempre bem vestido. E a Bíblia vai dizer, irmãos, e essa mulher, ela entra para aquele lugar e fica ali 12 anos da sua vida. E esse período que ela está vivendo é o período da produtividade dela. Ou seja, ela ficou ali no período produtivo da sua vida. Ela ficou ali, parte da vida que ela tinha, a metade desse tempo, ela esteve num lugar excluso, subjugado por uma lei, subjugado pela situação que ela está vivendo. E o que ela está vendo? Está vendo a sua vida indo embora. Ela está vendo o seu sangue desvaindo e a vida cada dia pior. Essa era a situação. A Bíblia diz que ela perdeu tudo quanto ela possuía. Isso abre uma situação para a gente pensar e trazer uma analogia que essa menina possivelmente, no meio desse tratamento tão rigoroso que ela está vivendo, ela perdeu os seus familiares, ou ela foi antecipada a sua herança. Por quê? Porque ela tinha haveres, ela tinha poder
de pagar o médico, de pagar o tratamento, uma vez que ela não produziu nada. E isso nos dá a entender que além da luta física, ela também tinha uma luta emocional. Além da luta com a doença, ela tinha uma luta interna. Ela tinha uma batalha interna. E eu vejo que essa mulher, ela foi muito resiliente diante da luta. Quando uma pessoa, ela fica tanto tempo num lugar de dor, aleluia, ela perde o hábito do relacionamento. Porque quando ela está num lugar terminal de vida, em um hospital, e sabe que os seus dias estão a conta-gota, ela não quer se relacionar com ninguém. Ela se fecha dentro do seu problema, dentro da sua dor, dentro do seu sofrimento. Você que já foi num hospital aí de pessoas que estão doentes em fase terminal, você sabe. Você fala e a pessoa só ouve. Ou talvez nem ouve. Essa é a situação dela. Mas eu vejo 3 situações, 3 condições, 3 segredos para a gente resgatar o tempo perdido que essa mulher deixa para nós. E eu venho aqui nessa noite para te dizer que Deus pode trazer um tempo de restituição para a sua casa, para a sua vida, para áreas que talvez você já não sonha mais, já não espera mais. Eu vim aqui profetizar para alguém que Deus vai trazer restituição do tempo perdido. Que Deus vai trazer restituição dos recursos que foram embora. Ele é poderoso para fazer. Você pode entender essa verdade? Diga um glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que eu vejo, primeira chave que essa mulher nos ensina, ou o primeiro ensinamento, é que ela deixou uma porta de esperança aberta na vida dela. O conselho para nós podemos dizer também que essa mulher está deixando para a gente 3 conselhos para resgatar o tempo perdido. Então, o primeiro conselho que essa mulher nos dá é o conselho de deixar a porta da esperança aberta na nossa vida. Deixar a porta da esperança aberta é importante. Por quê? Porque somente com uma porta de acesso é que Deus pode alcançar você. É que Deus pode trabalhar na sua mentalidade, na sua crença limitante, naquilo que te tira do plano de Deus. Porque sabe o que eu aprendo, querido? Que muitas vezes não é o diabo que nos tira do plano de Deus. Somos nós mesmos. Nós aceitamos a dor. Eu aprendo que não existe uma dor maior do que a outra. A dor maior do que nós podemos dizer é aquela dor que nós estamos sentindo agora. Tem gente que fala assim, a enxaqueca é uma dor insuportável. Outros dizem, não é a dor de dente, não, é a dor que você está sentindo agora. Quando a gente vive com a dor, eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com alguém que sente dor. Ele começa a viver com a dor, no lugar de dor, e parece que a dor não está fazendo mal para ele, mas a dor está lá todos os dias. Ele convive, faz parte da sua vida. Eu venho aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre a sua vida, que o Senhor vai trazer um tempo de restauração na sua vida, porque Ele vai curar a sua história, e a dor não vai fazer parte da sua vida a partir de hoje. Então o que essa mulher faz? Ela deixa uma porta aberta, a porta da esperança. Fala para o seu irmão, abra a porta da esperança da sua vida. A palavra de Deus nos diz que aquele que se isola, Provérbios 27, versículo 17, se eu não me engano, a palavra de Deus vai dizer que aquele que se isola, ele se levanta contra a própria sabedoria de Deus. Porque, irmão, se tem alguma coisa, se tem algum lugar que Deus pode usar para nos dar destinos, para nos dar direções do que Deus tem para a nossa vida, é nos ambientes dos relacionamentos.
Então não importa o que eu vivo na minha vida, eu preciso abrir esta porta na minha vida, porta da esperança. E abrir a porta da esperança é exatamente isso. Essa mulher, ela se relacionava com quem estava na mesma condição dela. Quando você vai a um hospital, a um lugar onde tem pessoas terminais, geralmente há um silêncio, há uma ternura naquele lugar. Eles se falam somente o básico, somente aquilo que é para agora, somente para aquilo que é necessário nesse exato momento. No lugar terminal, você não vai encontrar alguém dizendo: uau, eu estou tendo uma visão do futuro. Não, você não vai encontrar pessoas assim, porque a dor, a enfermidade e a sentença está diante deles. Mas essa mulher, ela me inspira por quê? Porque ela tinha a porta da esperança. Ela está dizendo: eu vou deixar a porta da esperança aberta, vai que alguém entra com uma boa notícia, vai que alguém entra aqui e traga uma visão nova. Levante a sua mão, deixa eu profetizar na sua vida. Sabe o que vai acontecer quando você deixa uma porta de esperança aberta? Deus vai levar pessoas para te acessar com uma visão nova na sua vida, com um plano de Deus que talvez você não sabe, com um destino de Deus para a sua vida que talvez você não conseguiu enxergar, porque a sua visão está no problema, porque a sua visão está na sua dor. Então se relacione. Mesmo que você esteja em períodos de dores, essa mulher se relacionava com quem estava na mesma condição dela. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que tendo ela ouvido, é porque ela parou para se relacionar, ela parou para conversar. Queridos, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você encontra com alguém de Deus, quando você fala com alguém sobre Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai sair dali melhor do que você chegou. Amém? Então abra a porta da esperança. Abrir a porta da esperança é como essa mulher fez. Ela abriu a porta das oportunidades. Abrir a porta para pessoas, abrir a porta para relacionamentos novos, abrir a porta em tempos de lutas para a nossa vida, é abrir a porta da oportunidade. A Bíblia diz que essa mulher estava indo a cada dia, de mal a pior. Ela não tinha boas notícias, ela não tinha nenhuma notícia que levava ela a pensar em prosperidade, não. A Bíblia diz que cada dia que ela chegava, ela tinha uma notícia diferente. Não havia cura, não havia condições. A Bíblia diz que ela perdeu tudo que tinha. E além de perder tudo que ela possuía, a vida dela ia de mal a pior. Isso quer dizer, queridos, que todas as vezes que alguém da parte da medicina chegava para ela, tinha uma notícia pior do que ela já tinha ouvido a anterior. A próxima era pior. Essa era a situação dela. Mas o que essa mulher me estimula a crer em milagre é que ela não fechou a porta da esperança. Ela abriu a porta e deixou aberta para as oportunidades. Aleluia. Essa mulher também, ela era uma boa ouvinte. Boa ouvinte. Ei, amados, quando você está enfrentando tempos de dor, quando você está enfrentando o ostracismo, quando você está sendo confrontado a crescer, a avançar, muitas vezes nós mesmos criamos situações para nos sabotar. Eu me lembro que o primeiro ano nos Estados Unidos foi muito desafiador para mim. Eu não falava nem hi nem bye quando eu fui para lá. E eu peguei um trabalho para fazer, e eu tinha que comunicar em inglês. E eu levei um amigo para treiná-lo, para ele fazer a mesma coisa. E ele falava o inglês melhor do que eu. Então eu sempre estava na situação de enrolar quem eu estava falando. E a pessoa me falou em inglês alguma coisa que eu não entendi, mas eu respondi uma outra coisa. Esse amigo olhou para mim e falou: não faça isso com você.
que eu estou fazendo? Você entendeu o que ele falou para você? Você deu uma resposta totalmente diferente. Não foi isso que ele te perguntou. E ele disse para mim: você está se sabotando. Relacionamento é importante, porque alinha o seu propósito. Uma ficha aquele dia caiu para mim, pastor Jorge. Eu entendi que eu estava em um lugar que eu não estava disposto a aprender mais. Eu tinha fechado a porta do aprendizado na minha vida, mas um amigo de verdade, ele me mostrou o quanto eu estava sabotando a mim mesmo. Mas a partir daquele dia eu disse: eu vou falar o inglês e vou falar da melhor forma que eu puder. Porque porta da esperança é abrir a porta para relacionamentos. Quando você abre portas para relacionamentos, você vai acessar o cuidado de Deus para a sua vida. Quem pode dar um glória a Deus? Relacionamento é importante. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela abriu a porta da esperança. E quando ela estava naquele lugar de sofrimento, de dor, perdendo tudo que possuía, já não tinha mais saúde, a Bíblia diz que essa mulher entra lá com fluxo de sangue. Mas segundo o historiador Flávio Joséfo, no final, já nesse tempo em que ela está, já uma mulher feita, ela tem mais de 12 tipos de doença. Ela já havia perdido a sua autoestima, porque ela não tinha mais cabelo, ela não tinha mais sobrancelhas. Você imaginou uma mulher sem cabelo, sem sobrancelha? E essa mulher está vivendo uma vida deplorável. Ela estava ferida por dentro, ferida no corpo, ferida visível. Irmãos, mas a Bíblia diz que ela era uma boa ouvinte. Porque lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 27, vai dizer assim: e ela tendo ouvido falar acerca de Jesus. Olha que coisa interessante. Ela parou para ouvir uma nova do futuro. Ela parou para ouvir algo que estava acontecendo agora. Mas ela parou para viver. Amém. O Frontier, placa NMJ 0881, preta. Retire, por favor. Francisca da Vassouras, hein? Fábrica de vassouras. Amigos, irmãos, essa mulher, ela era uma boa ouvinte, ela estava com a porta aberta. Eu ouvi essa frase aqui na Igreja Batista da Paz, alguns 5, 6 anos atrás. Que quando Deus quer te dar coisas, Ele te dá relacionamento. Elaine Werneck, entre parênteses. E é uma realidade. Então o que me chama a atenção, o conselho dessa mulher, é que em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de dores, você precisa deixar a porta da esperança aberta. Amém? Olha para o seu irmão e fala: deixa a porta da esperança aberta. Fala para ele: seja um bom ouvinte. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que essa mulher, ela ouviu uma história. E nós podemos dizer que alguém que entrou lá talvez não tenha falado com ela. Ei, quem já foi orar por alguém no hospital aqui? Eu já fui orar. É interessante que você vai orar para alguém e você não sai de lá sem orar pelo no mínimo 5 ou 10. Porque alguém, você pode ir ali fazer uma oração para o meu filho, para o meu marido, para a minha esposa. É assim ou não é? Então essa mulher, quando ela ouviu a história acerca de Jesus, eu acredito que ela ouviu um testemunho. Então alguém que foi visitar alguém, que acessou a vida dela, porque nessa altura, conjunturando que ela não tinha pai, ela não tinha mãe, quem estava visitando ela?
A Bíblia diz que tendo ela ouvido falar na terceira ou segunda pessoa. Então a Bíblia diz que ela tendo ouvido acerca de Jesus, que é o que ela ouviu. Talvez ela tenha ouvido esse relato. Olha, está passando aí agora na porta. Quando eu cheguei aqui, uma multidão caminhando, estava ele, quem? O Messias, Jesus. Aquele mesmo homem que fez um barro, colocou nos olhos de um cego de nascença, e mandou ele lavar, e ele voltou enxergando, e a cidade toda só fala nisso. Mas ele esteve lá em Betânia, e ele chegou atrasado, 4 dias. 4 dias. E o seu melhor amigo estava morto, enterrado, em estado de decomposição. E ele chamou pelo nome, a vida voltou, e esse moço saiu da caverna vivo. E eles foram para suas casas comerem como era de costume. Agora imagina essa mulher ouvindo essa palavra. Irmãos, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E eu imagino que essa mulher que estava lá, olhando para a dor, olhando para o sofrimento, para a dificuldade dela, ela já começa a ficar de pé. Peraí, esse negócio. Ei, quando ela viu a oportunidade, irmão, para quem é investidor, né, pastor Jorge? Peraí, como que é isso? Me conta isso direito. Como é que você fez? Não é? Então aquela mulher, ela parou. Como que é esse negócio? Ele passou agora. Que ela vê uma oportunidade. Eu vim aqui profetizar para alguém que esse lugar que você está sendo experimentado não é um lugar de dor, é um lugar de oportunidade. Nosso maior problema é que a gente valoriza o momento que nós estamos vivendo. Ei, irmão, não valoriza o agora não. Se posiciona no agora, porque a oportunidade está logo à frente. Logo à frente. E a Bíblia vai dizer que essa mulher ouve essa palavra e agora ela está transformada por dentro. Entenda uma coisa, nada do que Deus vai fazer na sua vida não vai começar por fora, vai começar por dentro. Deus começa a nos construir por dentro. Essa mulher que estava fragilizada, doente, quando ela ouve a palavra faz alguma coisa. Sabe o que ela faz? Constrói a mulher espiritual que estava ali. Ela passa a não olhar para o externo, para o que está em volta, mas ela olha para o que Deus está construindo por dentro. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Meu irmão, o que Deus está fazendo na sua vida, você não pode ficar, aleluia, mensurando por esses olhos. Mas se você olhar para dentro, você vai entender do que Deus vai fazer na sua história daqui para frente. Me ajude. Leve o dedo de profeta em alguém aí e diga para ele: ei, Deus está fazendo algo que você não pode ver com esses olhos carnais. Quando ela ouve a palavra, pastor Tiago, a palavra, ela está do mesmo jeito. Mas dentro dela está sendo construído algo novo. Sabe por quê, irmão? Porque o que você ouve determina o que você vê. Você já viu o poder que tem a audição? Você ouve algo e a sua mente cria uma imagem no seu futuro. Essa mulher, quando ela ouve que Jesus está lá operando, fazendo coisas maravilhosas, ela, tendo ouvido, determinou algo dentro dela. Ela passou a enxergar algo novo sendo feito. Então o que você ouve determina o que você vê, e o que você vê determina onde você pode chegar. Então por isso é muito importante que nós estejamos com a nossa porta aberta para sermos influenciados pela palavra. Estava dizendo pela manhã
que no meu primeiro e segundo ano eu ainda não falava o inglês. Eu estou aprendendo. E eu vi uma moça que era minha vizinha. Eu morava num bloco de cá e ela morava no outro bloco. Mas quase todos os dias, por não dizer todos os dias, havia uma ambulância na casa dela. E ela era levada, às vezes socorrida e deixada lá, por causa de overdose de drogas. E um dia eu estava saindo, eu vi ela na ponte, olhando para o nada. Eu disse, eu preciso falar com essa jovem. E eu fui para lá, ensaiei uma frase. Passei por ela e disse, hi girl, ela, hi. E eu disse para ela, I need to tell me about Jesus. Meu inglês era muito pior do que eu falo hoje. Ela disse, what? Eu disse para ela, God love you. E ela disse, por que Ele me ama? Eu disse para ela, amanhã eu voltarei com a resposta. Eu voltei, ensaiei tudo. Coloquei ela 1 hora no joelho. E depois eu voltei de novo e disse para ela, eu preciso falar com você acerca de Jesus. Ela disse, eu estou te esperando. Eu disse para ela, eu só vou falar uma frase hoje. E ela disse, então me diga. E eu disse, Jesus died. Falei a frase hoje de manhã, agora eu já esqueci. E eu disse para ela assim, Jesus morreu, Jesus te ama e Ele morreu por você. E ela se emocionou. Eu sempre levava uma frase em inglês para ela. E a cada dia que se passava, diminuía as visitas da ambulância na casa dela. Porque boas notícias abre uma cortina de oportunidade, de destinos na vida de alguém. Aquela moça, tive a oportunidade de levá-la à igreja. E as ambulâncias começaram a vir 1 vez por mês. Depois elas começaram a vir a cada 6 meses. Mas ela está lá na igreja adorando, servindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu parto para o final e eu quero falar sobre o segundo conselho dessa mulher para a gente resgatar o tempo perdido. Ela tomou uma decisão a partir do que ouviu. Irmãos, eu tenho tido a oportunidade de pregar em outras nações e para outras etnias. E é um grande desafio. Mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E a igreja que mais me inspira é a igreja hispana. Porque eles são muito centrados na promessa de Deus. Eles se comportam debaixo de uma palavra profética como nenhum outro tipo de pessoas. Era impressionante. Esses dias eu estava lá na igreja do pastor Vitor Hugo. Alguém conhece o pastor Vitor Hugo? É um grande profeta na nação brasileira hoje. Vocês precisam conhecê-lo. É um senhor, ele teve câncer, ele é chileno, ele teve câncer. Jesus curou ele e depois do câncer ele se tornou uma voz profética. Para trazê-lo na igreja só depois de 2030, porque ele está viajando o mundo inteiro. Eu estive na igreja dele com o pastor local lá de Sarasota e o irmão hispano chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero entregar uma oferta aqui na igreja. Aí o pastor, que bom.
Mas por que você está entregando essa oferta? Ela disse, porque eu quero agradecer a Deus o carro. Eu falei, irmão, você comprou o carro? Não, eu já estou agradecendo por antecedência. Eu falei, uau! Que isso? Deus falou comigo que vai me dar um carro. E eu vou me comportar dentro dessa promessa. Porque, irmão, a vida com Jesus não é uma vida que nós podemos fazer uma soma como uma conta exata. Não é assim que acontece. A gente precisa se comportar dentro da palavra que Deus tem estabelecido. E essa mulher, ela faz exatamente isso. Ela toma uma decisão a partir daquilo que ela ouviu. Ela se comporta. Ei, sabe o que eu tenho aprendido? Que essa mulher aqui, ela adorou. Eu falei essa semana aqui, semana que passou, que a nossa igreja brasileira, nós temos o hábito de querer adorar quando as coisas estão bem internamente, emocionalmente. A gente adora melhor. Mas o judeu não. O judeu, ele adora a Deus pelo que ele é. Se está chovendo, ele adora. Se está seco, ele adora. Se ele tem dinheiro, ele adora. Se não, ele está adorando por aquilo que Deus é. Eu disse que a adoração é como obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando você está adorando a Deus, quando você se comporta dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, olhe para cá, como Deus estabeleceu para a sua vida, como mandamento, como direção, você está adorando a Deus e Ele agrada de você. Eu falo para minha esposa que o céu responde. O céu vai sempre responder a nossa reação de adoração. Tudo que você manda para o céu devolve para a sua vida. Tudo que você entrega, o céu traz para a sua vida de forma generalizada. E a vida dessa mulher aqui é a base disso. O que ela faz? Ela toma uma decisão a partir daquilo que ela ouviu. E ela entende que aquela visão não é fruto da sua mente doentia. Porque a mente dela estava acostumada com a doença. Mas quando ela ouve a palavra, ela tem um destino. Ei, meu irmão, quando você ouve o que Deus está te falando, Ele vai criar um destino novo, uma direção nova, um tempo novo para a sua história. Aleluia. Ei, essa mulher, ela saiu do lugar de impureza. Ela agiu de forma normal. Você já parou para pensar que quando a gente está diante da oportunidade de experimentar algo sobrenatural, a gente quer agir da mesma forma que Deus? E Deus não está esperando que você e eu seja sobrenatural. Ele está esperando que você seja você mesmo, que você dê a Ele o que você tem. Quando a Bíblia vai dizer que a fé, ela é como um grão de mostarda, ela não está mensurando, dizendo, olha, é difícil você ter fé, porque se você ter fé algum dia, vai ser como um pequeno grão de mostarda. Não, Deus está dizendo assim, ó, a fé é tão fácil, a fé está tão liberada para você receber, para você se comportar, que ela é como um grão de mostarda. Se você tiver um pouquinho assim, eu posso fazer algo poderoso na sua vida. O que você precisa é se posicionar, porque fé é como adoração. Você não se arrepia para ter fé. Você não precisa falar em línguas para ter fé. Fé é um comportamento, é um posicionamento. E essa mulher, ela toma uma decisão, ela se posiciona diante daquilo que ela estava vendo, porque a palavra que ela ouviu criou dentro dela uma visão, criou dentro dela um destino profético, criou sobre a casa dela uma nova história. Havia uma sentença de morte, mas quando ela ouve sobre o autor da vida, sabe o que acontece com ela? Ela vê uma vida vindo de encontro para a sua casa.
É mais fácil a gente fugir de um problema do que se posicionar em fé diante dele. Ela agiu de forma natural. Ela foi na sua própria força. Ela colocou o pano na sua cabeça e ela saiu com aproximadamente 35 quilos. E ela foi na sua força. Ela foi na sua própria passada. Ela saiu daquele lugar de forma natural. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso fala para mim e para você? Que você não precisa ser sobrenatural para receber sobrenatural de Deus. Ei, você não precisa fazer algo tão grande. Pode ser pequenininho, como o tamanho de um grão de mostarda. Mas se posicione sobre o que Deus está te mostrando. Quantas pessoas estão aqui e estão vivendo e tem palavras proféticas na sua vida que não viveram ainda, porque não se posicionaram sobre a palavra que Deus falou acerca de você. Essa mulher, ela toma uma posição, ela agiu de forma normal, natural, para viver o sobrenatural de Deus. A minha oração nessa noite é que você saia daqui com essa convicção. Ei, irmão, sabe, a pergunta que eu mais ouço por onde eu viajo, por onde eu vou, as pessoas falam assim: eu gostaria de ter essa unção, eu gostaria de ouvir a voz de Deus como você ouve. Eu fico assim: por que não se posiciona? Se é isso que Deus está te chamando para ser, se posicione. Porque o reino de Deus só tem uma coisa que é de graça: a salvação. Você aceitou Jesus aqui hoje, você vai para o céu. Você aceitou Jesus hoje, seu nome está lá no céu. Você vai para a glória do Senhor. Hoje eu estava falando com meu sogro, ele disse que quando ele estava infartando, ele lembrou da Madalena, dizendo: pai, muda de vida, Jesus te ama. E ele infartando, ele falou: Deus, Jesus, eu te quero, não me deixe ir para o inferno. Lá na mente, no coração dele, ele estava aceitando Jesus. E eu disse para ele: alemão, você sabia que naquele exato momento, se você morresse, você estaria na glória, porque você estava aceitando Jesus. Entenda isso. A gente precisa se posicionar de forma natural. Ei, irmão, de forma natural. Você não precisa ter a postura de ninguém, tem a sua fé, baseada na palavra, do jeito que você pode crer, do jeito que você pode se posicionar diante de Deus. Vai de encontro à palavra de vida, a visão que Deus colocou dentro de você. Eu me lembro que nós oramos muitos anos para a família da Madalena se converter. E a cada dia parecia tão difícil, mas a gente perseverava naturalmente. Entenda isso. Ela agiu com os valores espirituais. A fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver, mas a certeza. Ei, Deus pode mudar a sua vida de uma hora para outra, com o nível de fé e de decisão que você tem agora. Ei, irmão, quando ela ouviu a voz do Senhor, ela agiu com os valores que ela possuía, valores espirituais. Ei, ela ouviu falar acerca de Jesus, ela saiu de onde ela estava, pastora Adriana, e ela foi caminhando, sendo profeta de si mesmo. Ei, irmão, tem momentos na nossa vida que Deus não quer usar ninguém. Deus não quer usar profeta, pastor, intercessor, não. Ele quer te dar uma experiência com Ele. Quem quer ter experiência com Deus aqui? Ele quer te dar uma experiência. E essa mulher, ela teve uma experiência com Deus. Fica de pé no seu lugar. Ela descobriu que ela poderia, e é o nosso terceiro conselho: seja profeta sobre a sua casa, seja uma voz profética sobre a sua vida, seja uma voz profética sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Aleluia.
ela descobriu o poder de ser profeta sobre ela mesma. Ela sai naquela forma natural, na sua capacidade, mas a visão que estava dentro dela foi dada pela palavra que ela recebeu. Ela entendeu que essa palavra gerou na vida dela uma visão, e ela vai sobre essa visão, e ela vai declarando para ela mesma. Talvez, irmão, quando ela sentia dor na coluna, na junta, nos pés, nos braços, ela dizia: porque se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Ei, que coisa maravilhosa. A palavra vai dar uma visão sobre você e Deus. A visão que você tem precisa ser falada de você para você mesmo. Ei, irmão, toma uma atitude, sai como eu faço. Às vezes eu saio loucamente e vou declarando sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha família. Porque a fé, ela não é um segredo para alguns. A fé é uma verdade para todos. O que funciona para o seu irmão do lado, funciona para você talvez um pouco mais diferente, mas funciona para você se você fazer o download do que Deus tem para a sua vida.